Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio TV ABM. É sempre um imenso prazer estar com vocês em mais um programa. Temos a honra de receber pela segunda vez a missionária Valdice, ela que é coordenadora da Amisfam, Agência Missionária Sem Fronteiras Ariel Móvel. Ela também é adoradora, como ela gosta de ser chamada, e compositora. E hoje estreia em nosso estúdio um programa novo, que será ministrado pela nossa missionária Valdice Santana. E dentro desse programa, que chamará Canções do Coração do Abba Pai para o Meu Coração. Dentro da temática, nós abordaremos várias séries de devocionais, canções inspiradas pelo Espírito Santo e também muitos testemunhos que irão edificar a nossa fé em Jesus Cristo. Missionária Valdice, mais uma vez é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. O espaço está aberto para que você possa colocar aquilo, explorar aquilo que o Espírito Santo vem trabalhando no seu coração. Amém. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV ABM. Mais uma vez nós queremos aqui externar os nossos agradecimentos ao pastor Jadilson Moraes, que nos concedeu esse espaço para nós semearmos, o amor de Cristo nos corações dos ouvintes. Como a irmã Raquel colocou sobre a temática, uma série de devocionais temáticas fundamentadas na palavra, nós vamos estar dando início a esse programa. Nós já de introdução, a guisa de introdução, nós vamos estar colocando como surgiu esta série, para que possamos aqui estar ministrando aos corações de todos os ouvintes. Então, final de 2015, já bem assim no recesso escolar, eu como coordenadora, eu já comecei a sentir uns sintomas, só que esses sintomas vieram assim de forma devastadoras, foram sintomas que mais tarde foram associados a uma síndrome chamada de burnout. E esses sintomas, para fechar um quadro clínico, ainda não tinha a ciência, não tinha concluído os estudos sobre essa síndrome. Então, meu corpo começou a sofrer um colapso, fisicamente. Eu tive as taxas bioquímicas alteradas, todo o meu sistema orgânico entrou em sofrimento. E aí eu tive uma perda considerável no meu peso, caindo para 38,5 quilos, um peso de uma criança em desenvolvimento. Comecei também a ter transtorno do sono, transtorno alimentar, taquicardia, tive o meu esôfago lesionado e pedindo socorro a medicina, correndo para um especialista, outro especialista, para que eu tivesse um diagnóstico para fazer um tratamento mais assertivo, de forma que meu corpo não sofresse tantos efeitos colaterais. Então eu tive a minha psique abalada, porque nós somos essa complexidade, corpo, alma e espírito. Uma vez afetando o corpo, possivelmente vai afetar as duas
ou últimas partes, né? E meu espírito ficou muito abatido. Então, eu passei por essa síndrome inicialmente nos meses finais, né, de 2015. 2016, entrou para 2016 e chegamos ao final também, com sofrimentos nas 3 áreas. 2017 e 2018, né? Chegou a cura tão esperada, porque eu já não suportava mais aquele sofrimento nas 3 áreas. E no processo do desenvolvimento dessa enfermidade, dessa síndrome, né, que são várias comorbidades associadas, eu tive uma internação na UTI por 3 dias. E a partir dali foram subsequentes, né, as nossas entradas na rede hospitalar da cidade, né? Me submeti a alguns protocolos médicos, também procurei outras alternativas, né, que fossem mais naturais, que eu não tivesse aqueles efeitos, né, tão desastrosos no meu organismo, que já estava muito debilitado. E um tempo atrás eu tinha feito uma formação, um curso livre em psicanálise, né, e nas minhas orações, perguntando ao Espírito Santo o que é que está ocorrendo, né, com o meu corpo, né, perguntando por que está abatida, ó minha alma, né, como os salmos davídicos. E aí ele me levou a um termo que foi até estudo da psicanálise freudiana, né? E esse termo fechava um quadro de sintomas, né, que eu estava sentindo. E esse termo, o nome é neurastenia. Então, neuro vem da parte mesmo, cérebro, a parte de nervos, e astenia é fraqueza, uma fraqueza que não recupera com descanso, né? Tal é o desgaste, né? Vamos colocar assim. Então, esse termo aí, neurastenia, foi classificado internacionalmente, né, com CID-10, né, equivalente a 10, e como precursor, que hoje nós chamamos da síndrome de Barnau, né? E a neurastenia, ela foi um termo assim, usado muito na medicina, né, psiquiátrica, nos séculos 19 e 20. Já o século 21, houve assim um estudo, né, mais apurado, e chegou a uma conclusão que, pelo número de comorbidades associadas, chegou-se a uma síndrome, né? Então, essa síndrome é um quadro de exaustão devido ao estilo de vida, né, que nós nos submetemos, né, principalmente na pós-modernidade, né, e são fadigas acumuladas, né, que ao longo dos anos vem a cobrança, né, vem a exaustão extrema, que não melhora de forma nenhuma. Parece que você está ligada a 1000 volts. Então, aí configura com fraqueza, exaustão mental, física, né? Pelo mínimo de esforço que você venha fazer. Então, vem associado também a depressão, a síndrome do pânico, né? Que é o medo exacerbado, né? Às vezes até o medo não partindo de um estímulo, né, real.
Então, sintomas emocionais, irritabilidade, depressão, falta de motivação e sensibilidade muito aguçada. Tem também os transtornos orgânicos, físicos, né, gastrointestinais, como eu tive o meu esôfago ferido, né, por causa da hiperacidez, devido também à medicação, né, que é ministrada e o corpo já não aguenta. Então, como eu falei aqui, começou no final de 2015 e início de 2018, o Senhor teve misericórdia de mim, estendeu a sua mão e me ergueu de um fundo, de um poço que para mim estava sem mensurar, né, a profundidade desse poço. Então, eu estava na casa dos meus pais, havia colocado no meu coração que iria passar com eles, né, já estavam bem idosos, e eu já estava com 55 anos, hoje eu estou com 65 anos, né, então 10 anos aí nessa intercorrência. Já me considero assim curada, né, que eu já tive vários testes drives, né, para realmente ter aquela autoconfiança, né, estou curada, mas curada por intermédio, né, de Jesus Cristo, puramente dele, né, pela minha fé nele. Porque a medicação, né, ministrada, o meu corpo reagia ao contrário. Se eu tomava um ansiolítico, eu ficava hiperansiosa, né? Se eu tomava um benzodiazepínico para dormir, para me sedar, eu não dormia, eu ficava acesa a noite inteira. Então, fazia um efeito contrário. Então, nem a medicação pôde me ajudar. Então, eu fui para a casa dos meus pais, passei um mês lá. E durante a minha estada lá com eles, a minha cunhada convidou um pessoal, né, de uma igreja pentecostal. E foi o pastor, me lembro o nome dele, o pastor Jesus, e a missionária Joanã, né, que estaria comigo hoje aqui. Ela é testemunha ocular, né, do que eu vivi, né? E durante o culto, né, eles ministraram uma palavra, cânticos espirituais. No final, a Joanã e o pastor Jesus me deu um recadinho, né, dos céus. Não entendi no momento, né, mas depois, no processo de cura, e aí que vem as canções, né, foi dessa ministração, dessa, vamos dizer assim, profecia na minha vida, né? Eles profetizaram cura, né, de Deus na minha vida. E a Joanã me falou no final do culto: olha, irmã, você deve sair da religiosidade e entrar na profundeza de uma espiritualidade que está até registrada no livro de Ezequiel, aquela passagem do rio, né, em que vai medindo, né, no seu corpo a profundidade daquele rio, desde os artérios, né, os calcanhares, joelhos, cintura, e até não tomar mais pé naquela profundidade, nadar naquele rio. E eu recebi, e a partir daquele momento foi a minha reflexão, né, profunda em oração, em leitura da palavra, né, para que o Espírito Santo interpretasse para mim, porque eu estava assim, ansiosa por colocar em prática, né, aquilo que
ele estava indicando, não é, para minha cura. E o pastor Jesus, ele colocou assim: irmã, a senhora vai louvar e vai ler a palavra. Vai ler a palavra e vai louvar. Eu falei: eu já faço, né? Eu já sou uma adoradora, leio a palavra e adoro e leio a palavra, né? E aí se passou aquele resto do ano de 2017. Aliás, fazendo aí um retrocesso, em abril, eu estava em janeiro na casa dos meus pais. Em abril, eu fui fazer uma tentativa, né, de ser, né, consultada, né? Fui me consultar com o médico, com a indicação dos meus pastores da adolescência. Esse médico é um geriatra e ele fazia uma abordagem mais integrativa, né? Corpo, alma e mente. E fui até ele, né? Ele me ouviu durante 2 horas e depois ele disse: infelizmente, a senhora tomou a medicação errada, né? Infelizmente, os colegas não escutam os pacientes. Mas eu posso fazer assim pouca coisa pelo estado que a senhora já está, debilidade física. Os miligramas dessa medicação do ansiolítico no mercado, a dosagem mínima são 20 miligramas, então eu vou estar passando essa medicação, né? Constatou uma anemia já, um quadro anêmico e outras questões, né? O sono. Então ele procurou ministrar alguns remédios, né, que pudesse melhorar um pouco, né, esse quadro. E aí eu vim para casa, mas assim, não tinha, né, a certeza de que eu iria sobreviver, né, àquela síndrome. E aí, chegando em casa, eu fiz uma oração ao Pai. E eu disse: Senhor, ou para morrer, ou para viver, eu me lanço aos teus pés. Eu clamo a Ti por socorro, porque há suficiência em Ti. Eu não fiquei de braços cruzados. Eu fui ao encontro de recursos médicos, e eles cuidadosamente ministraram as drogas, né? Mas eu estou nesse estado e preciso de uma intervenção tua sobrenatural. Então eu me lanço àquela fé da infância, fé que eu via nos meus pais. Então traga à minha memória aquilo que me dá esperança de vida. E assim o Espírito Santo trouxe à minha memória várias experiências, né? Quando eu vivi em Piragi, na entrevista passada, eu falei que sou natural, né, de uma zona rural, nasci praticamente na zona rural, e a mortalidade infantil, né, o índice era alarmante, né? E meu pai com 6 filhos, bem assim, próxima à idade uns dos outros, né? 1 ano de diferença de um para o outro, e todos sobreviveram. Nós somos vivos, né? Os 6 filhos. E eu vi a fé dos meus pais, né? Pedindo socorro ao Senhor, um lugar onde não havia médico, né? Não havia nenhum recurso, né? E aí nós crescemos na fé, nos alargamos na fé. Então eu falei com o Pai: eu quero essa fé agora, né? 100% dessa fé, ou 1000% dessa fé no meu coração. E assim aconteceu. Espírito Santo, eu tive que praticamente abandonar a medicação, né? Porque estava me fazendo muito mal.
E não havia mais nada que seria feito, não é, para melhorar o meu quadro. E aí eu falei, se eu dormir hoje, se eu conseguir dormir, né, 1 hora, que eu dormia poucas horas, né, com sedativos, né, acordava taquicárdica, né, aí não dormia mais, assustada, amedrontada, né. A sensação era de morte, todo momento eu experimentava Sim. isso, né. E pedia para me levar no pronto-socorro, senão eu iria, né, desfalecer. E aí comecei a fazer a experiência, né, de ir na balança, né, a fazer a pesagem 3 vezes durante o dia, né, ia fazer a pesagem. E a ponto do farmacêutico falar, eu coloquei para ele a situação, e aí ele falou, nós vamos bater meta. E eu falei, eu quero unir a minha fé, a de vocês, né? A fé em Jesus. E aí vamos bater meta. 100 gramas você aumentar, nós vamos estar colocando aqui. E assim, inesperadamente, eu fui, né, ganhando peso, né? E sem fazer uma dieta, né, de carboidrato, né, para me dar mais energia, né, mais massa muscular, né? Não podia fazer exercício, né? Meu corpo não aguentava. E aí eu comecei, né, a estudar mais, a me aprofundar mais na palavra, e o Espírito Santo ministrando em mim. Quando foi início de 2018, né, eu já estava com quase 50 quilos, né? Hoje eu estou com 57 quilos, né, alterna 57, 58 quilos. E para quem estava com 38 quilos, né, para a glória de Deus mesmo, o Senhor foi me dando massa muscular. Como aquela visão de Ezequiel, né, dos esqueletos, né, que ele diz, porventura esses, né, esqueletos podem reviver. Então, eu estava naquela fase lá, né? Sim. Porventura, valdice esquelética pode reviver. Então, fui na balança, né? E Deus sempre colocava testemunhas oculares, né? Para depois, né, a pessoa dizer, nossa, como Deus, né, é maravilhoso. Amém. E aí ele me deu essa primeira canção, não é? E gostaríamos aqui de estar colocando, né, essa reflexão, né? És o Deus que me vê. És o Deus que me vê. Assim, foi algo que saltou aos meus olhos. O Espírito Santo trouxe a personagem H, né, uma escrava egípcia, né, voltando aqui para traçar até um paralelo, né, da minha vida naquele contexto, né, de doença, né, eu estava, assim, me vi como H, né, H estava escrava, era escrava, né, de seus senhores, Abraão e Sara, e eu cá, escrava do pecado, né, mas Deus me elevou a escrava da justiça, né? Amém. E mesmo que seja assim, Deus permitindo, né? Deus permite a gente passar por determinadas situações para que nós possamos alcançar, né, essa libertação. Então, como foi afetado não só o físico, né, porém também, né, a alma, né, a minha senso-percepção, né, de alma, os meus sentimentos, né, através da alma que a gente se relaciona, né, o meu campo mental, né, tomado mesmo por uma guerra, né, travando uma guerra espiritual.
e atingiu o espírito, né? Porque o espírito fica desfalecido. E Agar, né, enquanto uma serva, né, ela estava debaixo, né, de uma submissão, né, dos seus senhores, né? E a partir daquela proposta, né, que Sara faz a ela, aí ela ficou mais evidente, né, dela se deitar, né, com o seu senhor, né, Abraão, para ter um herdeiro, né? Então, a partir daquele momento, então algo no relacionamento entre Agar e Sarai não ficou nada bom, né, a ponto dela desejar fugir, né? Então ela vai para o deserto, fugindo daquela situação, né? E toda fuga, né, é tipo um mecanismo de defesa que a gente usa para a gente esconder algo, né? E nessa minha enfermidade, eu também estava escondendo algo, né, querendo esconder, né, algo de Deus. E aí o Senhor fala no Salmo 139, 7, né? O Davi, né? Deixa eu só abrir aqui, porque esse salmo é muito interessante para essa abordagem. 139, 7 fala assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? E para onde poderei fugir da tua presença, né? Naquela situação de Agar fugiu dos seus senhores, né? A Bíblia fala, né, que ela fugiu para o deserto de Beceba, né? O caminho de sul, o deserto de Beceba. E eu estava fugindo, né, também nas minhas relações, né, interpessoais, porque não há quem viva, né, essa humanidade e que nos relacionamentos interpessoais que não ofenda nas suas relações ou seja ofendido, né? Não existe. O que vai existir aí para a sua escolha, para a sua cura, é o perdão, o amor, né? A relevância, né? Relevar aquela situação, mas com amor, né? E com perdão, e com humildade. Então, quando ela foge para o deserto de Sul, então o anjo do Senhor, toda vez que aparece o anjo do Senhor com letra maiúsculas, iniciais, né? Anjo e S do Senhor, então é a figura de Cristo. Então, o próprio Cristo apareceu a Agar e lhe fez duas perguntas muito interessantes. São perguntas que a gente faz muito dentro da questão existencial, né? De onde a gente vem e para onde a gente vai. Foram essas duas perguntas, né, que ele fez para Agar. Então, quando ele fez essa pergunta para Agar, Agar respondeu a primeira pergunta, de onde ela vinha. Ela falou assim: eu venho, eu sou fugitiva, né, da minha senhora Sarai, sou fugitiva dela, né? Mas ela não respondeu para onde ela ia, porque quem está numa rota de fuga não sabe para onde vai, né? Até então, ela está ali apostando todas as coisas, né? E pode parar em qualquer lugar, e até indesejável, né? Mas o anjo prosseguiu e falou assim: olha, volte, né, para a sua senhora e seja submissa a ela. Então o anjo deu umas coordenadas para ela, para que ela, se ela queria obter a cura, né, ou a liberdade, ela teria que voltar, né, para a senhora. Eu fiz esse percurso, um trecho do deserto de Beceba, né? Nós saímos do Egito, era uma caravana, 52 pessoas, saímos no transporte, no ônibus, transporte terrestre, né? E percorrendo o deserto, né? E com certeza nós passamos por
o Golfo de Suez, né? Que fica ali bem próximo, né, à geografia. Quando eu fiz uma ligeira pesquisa na internet, aí eu vi que nós passamos por aquele trecho. Trecho terrível, né? Árido, né? Um sol causticante. Imagine Agar nesse deserto, né? Eu me lembro, assim, da minha dor, né, emocional. Eu não conseguia ficar em casa. Quando amanhecia o dia, eu não dormia. E aí eu ia percorrer, né, a cidade, né, principalmente aqueles trechos mais desérticos, né, onde ninguém conhecido pudesse me ver, né, para eu não estampar a minha dor, né. E eu estava muito fraca, eu imagino a Agar naquele deserto, né, perdida, cheio de perigos, né? As cascavéis, né, que habitam os desertos, né, e animais ferozes, né? Então, Agar se deparou ali. E aí vem a cura de Agar, né? O anjo do Senhor falou: volte à sua senhora e sujeite-se a ela, né? Ela voltou, né, à sua senhora, e se sujeitou, e olhando lá nesse texto, né, tive a curiosidade, ela ficou mais ou menos 14 anos, né, 7, 14, ela foi perfeita, né, 2 vezes o número 7. Então ela aprendeu aquela lição, e eu creio que a Agar foi curada da sua emoção, né. Logo depois ela é mandada novamente para o deserto. Dessa vez, né, ela foi na condição de expulsa. A primeira vez ela saiu, ela fugiu, né? E aí o anjo envia ela de volta, né? E agora ela vai ser expulsa depois de 14 anos, porque o filho, né, o Ismael, na brincadeira lá, né, com o Isaac, riu de Isaac, né? Então, por isso, Sarai já estava meio que engasgada, né, com Agar. E aí ela enviou. E Deus consentiu que ela fosse enviada, né? Falou para Abraão não se afligir, né? Porque ele tinha uma promessa para Ismael, né? Tinha uma promessa para Ismael. E aí veio, né, a cura para Agar e para o seu filho Ismael, que passaram a viver no deserto, né? Quem naquela época poderia sobreviver a uma vida desértica, né? Só com Deus, né, coordenando, né, ali aquela vida desértica. Então ela foi feliz com o seu filho Ismael. Ismael se tornou um guerreiro, né? E ela também, creio, né, que agora ela curada, né? E aí veio a minha cura também, né? A minha cura veio com as canções terápicas, né? E dentre as canções, a canção És o Deus que me vê. Não sei se dá mais tempo para louvar essa canção. Então nós vamos estar louvando essa canção, né, que foi extraída, né, de um momento assim, de uma dor, né, física, emocional e espiritual. Se tem alguém que está ouvindo, né, que está depressiva, né, e até, quem sabe, já pensou em atentar contra a sua própria vida, né, o que a gente ouve constantemente, né, é a doença do século, né, que possa estar recebendo do Senhor, né, essa esperança, né, porque Deus nos vê. E Ele não só nos vê fisicamente, né, externamente, mas Ele nos vê de dentro para fora, porque foi Ele que nos fez. Eis o Deus que me vê,
que me vê. És o Deus que me vê e perceba. És o Deus que me vê. És o Deus que me vê. És o Deus que vive e me vê. És o Deus de Gileade. És o Deus de Gileade. És o Deus, o bálsamo de Gileade. És o Deus de Gileade. És o Deus de Gileade. És o Deus que tem cura em Gileade. És o Deus que nos abriga debaixo de suas asas e que cuida das pessoas e animais. És o Deus que tens propósitos para todos que o amam. És o Deus de infinito amor. E felizes são aqueles que de ti recebem forças quando andam rumo ao monte de Sião. Quando passam pelos vales, ficam cheios de fonte de águas. As primícias das chuvas o cobrirão. És o Deus que me vê. És o Deus que me vê. És o Deus, o bálsamo de Gileade. És o Deus que me vê. És o Deus que me vê. És o Deus que vive e me vê. E enquanto vão indo, a força vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. E enquanto vão indo, a força vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Que testemunho maravilhoso. Assim como falou em nossos corações aqui no estúdio, eu acredito que também falou em seu coração. Vocês que nos acompanham aqui pela rádio, também pelo nosso canal no YouTube. E chegamos ao fim desse programa, mas semana que vem nós temos mais, né, com mais testemunhos, mais da palavra de Deus e mais canções do Abba Pai para o nosso coração. Amém. Até mais. Glória a Deus. Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão.